Olá, Brasil, chegando aqui com vocês com a palavra, claro, e a oração. Hoje a gente vai falar antes de orar, sobre o espírito do engano, isso mesmo. Você sabia que o espírito do engano está na igreja ou dentro da igreja? É um assunto polêmico. Aqui quem fala é o pastor Marcos Rosa. Eu quero enviar a paz do Senhor para todo o povo de Deus e também queria pedir para você assinar o canal, isso mesmo. Deixa eu ativar aqui o sininho. Ali o sininho está passando ali. Acho que não saiu não. Pronto, tá ali o sininho, ative as notificações. Não esqueça não, pessoal, tá certo? Estamos lutando aqui para esse canal crescer, mas tá difícil, mas a gente vai chegar lá. Tá bom? Vamos para a palavra. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Observe bem, pessoal. Aqui nós vemos claramente, né, o que está acontecendo hoje em dia. Muitas coisas, né, que parecem que é de Deus, mas as pessoas não têm discernimento, né, para, como se diz, ter aquele entendimento, não é, daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Os espíritos enganadores, eles copiam as coisas que são de Deus, entende o que eu estou querendo dizer? Ele é especialista em copiar, entende? É tipo assim, a música, ela veio de Deus, né? A Bíblia diz que o céu é um ambiente de música, não é? Aquela coisa toda. Aí, o que acontece? O inimigo pegou a música e se utilizou dela e aí, enfim, entende? Ele trabalha através da música. Ele trabalha também na questão de dons espirituais. Eu ouvi um pastor nosso aí que tava falando, ele disse que foi pregar numa igreja e o pessoal disse assim: olha, é o seguinte, a gente só pode começar o culto quando a irmã fulana chegar. Ele disse, como assim, quando a irmã fulana chegar? Aí o pessoal disse, não, porque ela é a profeta da igreja. E o que acontece foi que aquele pastor, né, com muita sabedoria, muita inteligência, ele não questionou, mas ele começou o culto, foi. E o que acontece foi que no final ele procurou, né? Aliás, ele nem procurou, aquela irmã que era a profeta da igreja, procurou ele, né, para justamente trazer as revelações que, segundo ela, eram as revelações de Deus. Nós temos que ter muito cuidado, pessoal, porque, na verdade, eu creio em profecia, creio em profeta, etc. Tá na Bíblia, o que tá na Bíblia eu creio. Agora não venha com conversa para mim, não. E o que acontece foi que aquela irmã, ela começou a falar umas baboseiras lá, aquela coisa toda, e o pastor, ele procurou justamente entender aquela pessoa e procurou investigar, porque assim, eu vou passar aqui o mapa da mina para vocês. Quando chega uma pessoa na igreja, não é, qual é a nossa atitude? Geralmente, de uma forma geral, é interessante isso. As pessoas estão ali no nosso meio, mas ninguém conhece os princípios, as raízes espirituais das pessoas. E é muito importante conversar com cada pessoa, nem que isso demore um tempão, mas tem que ter uma equipe preparada ali, não é? Ou seja, geralmente tem que ser o pastor mesmo, porque não é todo dia que está se convertendo gente na igreja, mas geralmente tem igreja que tem aquela atmosfera, aquele mover, e se converte gente toda semana, não é? Mas é muito bom, é muito interessante se ter um acompanhamento e conhecer as pessoas para saber as origens espirituais. Certa vez eu tive um problema desse, eu fui justamente catucar, a pessoa se abriu, e aí nós temos um tipo de um questionário que pergunta a vida toda, preguiça da pessoa. E interessante que as pessoas foram honestas e elas, como se diz, escreveram, não é, ali, respondendo aquelas, para mim parece que foram 28 perguntas, responderam coisas que até o diabo duvida. Muitas pessoas tiveram elas já nascem com aquela inclinação, com aquele dom, com aquela, entende? E o que acontece é que muitas vezes elas são levadas para o espiritualismo, ou seja, eu não quero aqui estar falando de religião nenhuma, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, tá certo? E aí se explora aquela parte forte daquela pessoa, entendeu o que eu estou querendo dizer? E aquela pessoa vai se desenvolvendo, mas ela se desenvolve do lado esquerdo, entendeu agora o que eu estou querendo dizer? E aí ela vem para a igreja, entende o que eu estou querendo dizer? E aí, se você não identificar a origem das coisas, não identificar o problema, se você não identificar realmente a raiz daquela pessoa, você vai observar que aquela pessoa vai começar justamente a
expressar as mesmas, não é, os mesmos aprendizados que ele teve lá, certo, lá da esquerda, e vai trazer aqui para o lado direito, entende? E as pessoas muitas vezes não passaram ainda por uma, posso dizer, libertação. Muitas pessoas dizem assim: não, aceitou Jesus, está liberto. Realmente, se você aceitou de coração, se você aceitou, realmente se arrependeu e confessou os seus pecados. Porque é assim, pessoal, vou abrir o jogo com vocês. Muitas pessoas, elas entram na igreja hoje, nem elas não sabem nem o que é confessar pecado, porque a coisa está tão diferente que tem muitos lugares que nem pede mais para a pessoa fazer a oração de arrependimento. Tô certo ou tô errado? Me diga aí, deixe nos comentários. Então aquela pessoa chegou ali, aquela pessoa não fez um discipulado, aquela pessoa não sentou com o pastor, não conversou com o pastor não sabe nada dela, mas ela tá ali no meio, entende o que eu tô querendo dizer? E muitos deles não foram libertos, muitas delas também não foram libertas. Elas carregam aquela carga de misticismo ainda sobre a sua vida, e tudo aquilo vai se manifestar, claro, dentro da igreja. E começa a manifestar desde novo aquela tendência espiritual herdada lá do lado esquerdo, e começa a manifestar no meio da igreja. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Geralmente essas pessoas não entendem nada de Bíblia, não. Elas falam de Deus, mas não entendem a palavra, porque está bloqueado o seu entendimento. Por que está bloqueado? Justamente para que aquela pessoa continue, entendendo, explorando aquele espiritual dela, continue manifestando aquele espiritual dela da forma como ela aprendeu, dentro das suas raízes. Entendeu agora o que eu estou falando? E aí muitas vezes se levantam cantores, se levantam profetas no nosso meio, se levantam, o que mais? Se levantam pastores, se destacam, muitos deles, né, até tem posição de, como diz o povo, né? Infelizmente o povo diz, é o presidente da igreja. Pronto. Muitos estão justamente nesse ambiente, justamente ainda precisando de libertação. Como identificar esses espíritos enganadores? Você já foi para um culto que a palavra não é pregada, que a palavra não é ensinada, mas tem aquele que o povo chama de mover de Deus, certo? Então, o que acontece? Isso aí já é um indício, entendeu? Agora, um indício de que algo está errado dentro dessa igreja. Você já esteve num culto que o culto é 99% revelação, todo mundo se revela, e tem sempre uma fonte ali que está governando aquele ambiente. Isso é o espírito de engano dentro da igreja. Vamos ver aqui o versículo, se ele vem para nós. Olha lá, veja o que diz a palavra aí. Presta atenção aí para você depois não ficar dizendo que eu estou falando aqui. Mas diz que nos últimos tempos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Você vê, por exemplo, hoje as coisas estão muito mudadas. Hoje uma pessoa é cantor lá no mundo, aí chega na igreja, no outro mês ele já está ganhando dinheiro, já está com a agenda lotada. Aceitou Jesus com 30 dias, ou menos. O fulano de tal, cantor famoso tal, está justamente na igreja, cheio de picuinha. E as pessoas, infelizmente, de quem é a culpa? Da igreja? Não, a culpa é de você que é líder, você que é um bobo da corte, você que é bola de ping-pong, você é que é o culpado. A igreja não é culpada. Aí coloca essas pessoas. Quando veio lá na frente, não é? É as pessoas justamente dando declarações, as pessoas mudando de sexo, as pessoas falando besteira. Muitos saem da igreja, a maioria, né? Sai da igreja. E quando não sai, fica no meio, mas com um espírito de engano, enganando as pessoas. Começam a disseminar doutrinas esquisitas. Não é? Doutrinas humanas para agradar ali um grupo selecto de pessoas, e para que realmente essas pessoas só se sentem bem quando tem gente do seu lado, quando elas arrebanham as pessoas para o seu pensamento e para a sua ideologia, não é?
Quantos aí você não vê? Aí você pode pesquisar aí. Líderes aí dizendo que beber não é pecado, que, sabe, é não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aquelas conversas fiadas. E as pessoas ficam ouvindo esse tipo de gente, seguindo esse tipo de gente. E depois, como se diz, abre-se a geladeira e tem lá todo tipo de bebida. Aí tem a sua filha adolescente. Veja se eu tô aqui. A filha adolescente, o filho adolescente, às vezes já são jovens. Chega um visitante que ainda é um iniciante na fé, vê aquela situação, tudo aquela coisa toda. E realmente, pessoal, é o seguinte: Paulo diz assim, que nem tudo me convém. Isso mesmo. Tem coisas que você como se diz, a Bíblia não está lhe dizendo para você fazer aquilo. Entende? Muita gente pega aquela parte que Paulo diz assim: Timóteo, toma um pouco de vinho, etc, etc, etc. Aí as pessoas pegam aquele versículo, distorcem aquele versículo, entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Paulo estava falando do vinho não fermentado, que era e que é bom para o estômago, não é aquela questão toda, mas era uma questão de remédio. E aí as pessoas pegam o texto e distorcem o texto. E é o que acontece. Esse pessoal que ainda estão sendo manipulado pelo espírito de engano, eles começam a disseminar justamente as ideologias deles, que é para ter seguidores. É isso mesmo, ter seguidores. Nós vemos esse espírito de engano no louvor, nós vemos esse espírito de engano no ministério da palavra, nós vemos esse espírito de engano se manifestando na questão dos dons espirituais. Nós vemos esse espírito de engano se manifestando na liderança superior, inferior e mediana dentro da igreja, isso mesmo. Aí nós temos a doutrina dos nicolaítas, os espíritos de Jezabéis, nós temos aí os espíritos que deturpam a palavra de Deus, não é? E nós temos aí toda espécie de uma situação complexa dentro da própria igreja, e para se resolver é um pouco complicado. Quando você dá autoridade a uma pessoa que não foi liberta, seja para ensinar, para ser líder ou para cantar, você está cavando problema para você. Pode ficar certo no que eu estou dizendo. Muita gente tem muitos líderes na igreja, mas se juntar tudinho e botar num saco é um balaio de gato. Por que eu falo isso? Porque, pessoal, é o seguinte: primeiro, quando uma pessoa chega dentro do ministério de uma igreja, é como eu disse para você, você tem que saber quem é que está chegando ali. Tem que saber, tem que ter uma ficha não de imediato, não é? Porque aí vai, entende? Mas com o relacionamento ele cura. Relacionamento que eu me falo é relacionamento de igreja, enfim, aquela coisa toda. Quando você se relaciona com aquela pessoa, que você vai conhecendo aquela pessoa e você quer, enfim, que aquela pessoa manifesta uma certa habilidade, um dom, uma vocação ou um talento, é de suma importância que você puxe a ficha. Puxe a ficha. Entendeu? Aqui na internet tem muitas fichas, né, de libertação, de cura interior, coisa assim desse tipo. Você pega de graça aí, certo? Você puxa, você tira o que foi importante, faz um resumo, e se você tem a intenção de usar essa pessoa, usar não, aliás, que isso aí é um termo, como se diz, um termo chulo, né? Mas se você vê que aquela pessoa tem utilidade para justamente ser um instrumento para o reino de Deus, você tem que justamente, como se diz, você tem que ter essa habilidade, entendeu o que eu estou querendo dizer? E tem que trabalhar essas pessoas, tem que ser bem trabalhada, um discipulado quinzenal ou semanal, tem que haver uma formação na vida dessas pessoas. Coisa que, infelizmente, a gente vê que não existe mais, né? Infelizmente, as pessoas estão abandonando. Porque tudo isso aqui que eu tô falando dá trabalho, é cansativo e tal, aquela coisa toda. E às vezes os resultados são pequenininhos, entendeu o que eu tô querendo dizer? E as pessoas desistem desse tipo de trabalho, porque eles querem o falso, eles querem o fácil. Ou seja, multidões, aí vem, fulano, tu vai fazer isso, ciclano, tu vai fazer aquilo, fulano, tu vai atuar nesse ministério, fulano, tu vai agir nessa área, fulano, tu não sei o quê. E forma aquele grupo, aí tudo gente doente.
Tudo gente problemática, gente cheia de picuinha, pessoas que não vão contribuir em nada para o crescimento do reino de Deus, porque não foram transformadas, não foram libertas e não foram confrontadas para que realmente manifeste o reino de Deus na terra. Entendeu? É isso aí. Eu penso assim. Ninguém vai mudar meu pensamento, não. E aqui a palavra é forte. O espírito de engano está aí, ó, para roubar as pessoas, para manipular as pessoas. São doutrinas de demônios. Entende o que eu estou querendo dizer? E está instaurado, claro, dentro do no nosso meio, certo? Disseminando. Muitos até disseminam a esquerda dentro dos nossos templos e arrebanham muitas pessoas, né? Entendeu? As ideologias. Então, é isso aí, pessoal, tá bom? Identifique as origens, certo? Para que você possa fazer a coisa da forma certa, tá bom? Vou deixar o link do meu livro aqui embaixo, vou ficando por aqui. Deixo no coração de vocês. E a gente se vê.